Começamos agora o programa Café com Leite, com muito orgulho, com muito carinho, sempre levando até você. Miriam, com respeito a essa expressão dona, pelo carinho que me passaram a seu respeito e que eu já lhe conheci, então esse dona não pode sair do contexto. Então, é uma alegria recebê-la. Pode só viu? simplesmente Miriam. Pois é uma honra, seja muito bem-vinda, viu? Obrigado por aceitar vir tomar um cafezinho comigo. É um prazer. Dona Miriam, contar um pouco da história. E sempre eu gosto de começar perguntando exatamente isso, o que é que a senhora faz hoje da vida? Eu soube nos bastidores aqui que a senhora está defensora da doutrina espírita, é isso? Eu sou adepta da doutrina espírita. Eu falei defensora, mas é adepta o nome correto, né? Adepta. Porque para defender a doutrina não precisa de defensores assim, né? Ela por si só já é. Nós somos adeptos, ou seguidores, espiritualistas, como queira, né? Aliás, espiritistas. Porque espiritualista não deixa de ser uma crença na espiritualidade, não como doutrina codificada por Allan Kardec. Então, quem segue a doutrina, né, codificada por Allan Kardec é adepto da doutrina espírita ou espiritista, ou espírita, simplesmente. Eu diria que essa doutrina vem crescendo muito no mundo inteiro, não vem, dona Miriam? É uma questão evolutiva. Não estou menosprezando nenhuma outra religião, mas a doutrina espírita, ela nos esclarece, ela nos conforta. Outro dia eu disse o seguinte, alguém duvidando, né? E eu, para não incumpridar, né, a conversa que não ia concluir nada, eu disse, olha, se nada disso existir, hoje eu estou uma pessoa de alma confortada, porque certas explicações me satisfaz, né? Me Fica deixa mais feliz. Fácil interpretar ou entender a vida, os relacionamentos, a vida como um todo? Fica, sem dúvida, fica, porque a doutrina espírita, ela também é cristã. A doutrina espírita, ela é composta por, basicamente, a codificação composta por 7 livros. A comunicação dos espíritos, e Allan Kardec codificou, que essa codificação transformou aquela comunicação em linguagem, em livros, e publicou. Então, nós temos essa condição de um estudo, de um entendimento. E dentre eles tem o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a parte moral do Evangelho de Jesus Cristo. Vamos dizer assim, que a Bíblia, né? A Bíblia do Espiritismo, eu poderia dizer... Você pode dizer assim, mas a gente tem apenas como um manancial. Evangelho é vida, né? Então, dentro do Evangelho, a gente tem, inclusive, os 10 mandamentos, né? Tem? Tem, sim. Logo no início, nós temos os 10 mandamentos. Estudamos, está dentro do contexto do Evangelho, segundo o Espiritismo, os 10 mandamentos. Eu
Eu devia repensar minha vida, porque eu tenho esse livro e nunca li. Viu? Você tem? Eu tenho. Muito orgulho na minha estante lá, mas Oh, já só folhei, já orgulho de comecei. poder. Não, eu já folhei, sabe? Aí eu leio uma página, duas, aí... Mas se ele está lá, porque eu não desisti. Exatamente. Né? Mas Eu aproveite o tempo. Vou aproveitar, o tempo é curto, né? Dona Miriam, me diga uma coisa. Na verdade, outro dia eu recebi, eu já gravei aqui com várias pessoas sobre o tema espiritismo, né? Inclusive eu fiz uma temporada sobre a religiosidade e eu abri com o Padre Monteiro e o segundo entrevistado foi um cidadão lá do Crato, nome advogado, meu amigo, mas ele vai me perdoar, eu não lembro o nome dele agora, mas ele é um adepto da doutrina espírita, sabe, um estudioso da doutrina espírita, e teve aqui, nós conversamos, e assim seguimos as demais religiões e tal, e foi bem interessante. Exatamente para a gente saber, entender e não criticar, respeitar acima de tudo, né? Porque as pessoas acham que o simples fato de ficar em silêncio já não deixa de ser um respeito, né? Respeitar, ficar calado. Já que não sabe, fica calado. Não atrapalhe. Mas, não atrapalhe, né? Mas assim, compreender o posicionamento de cada um, eu acho que era um respeito superior ainda. Eu ficar calado porque a senhora é espírita, eu estou lhe respeitando, não resta dúvida. Mas se eu compreender que a senhora é adepta da doutrina espírita, né? E respeitar isso de forma bem louvável, eu acho que eu estou assim respeitando, valorizando e contribuindo, contribuindo para a própria doutrina. E esperar a reciprocidade. Se eu não sou, respeitar da mesma forma. Me diga uma coisa, e a senhora estuda a doutrina espírita, porque é um eterno estudo, né? Desde quando? Olha, eu cheguei à doutrina espírita faz tempo. Em 1985, 86. 40 anos atrás. Mais ou menos isso. Dia 29 de julho, que vai completar agora 40 anos, eu comecei minha empresa de contabilidade. Então a senhora começou Vamos comemorar, então. A doutrina espírita, né? Que bom. Eu adentrei a União Espírita Cristã, na época dirigida por Assis Trigueiro, a mãe dele... a nossa irmã Anália, hoje na Pátria Espiritual, Erivan, Wanda Mariano, era um grupo assim bem... Que legal. Bem amável. Mas à época eu acho que ainda com uma certa rejeição, não era? Ou já era... Não, para mim não. É interessante que quando eu adentrei a casa espírita, não pensei em ficar. Eu fiquei. Não pensou, ficou. Não pensei, fiquei. Não me dei assim, não vou dizer ao luxo ou à tentação de, não, eu vou me dar um tempo. Não, eu entrei e fiquei até hoje. Que bom. Feliz, satisfeita. Muito feliz. E recomenda, né? Recomendo. É interessante que a minha família nunca me reprovou. Nunca. Que bom. Aí é respeito. Nunca me contrariou, nunca me criticou. Nem meu pai, nem minha mãe. E daí a senhora passou a ser uma visitante, eu não sei, a senhora vai me corrigindo, né? Uma visitante do Centro Espírita fiel. Né? Passou a estudar mais. E depois quase que moradora, né? Tá certo. Que a gente tem atividade quase todos os dias, então quase uma moradora do Centro Espírita. E as pessoas que vão chegando, como são recebidas? Olha, as pessoas, elas a maioria chega por necessidade. Então a gente já tem essa consciência do quanto é aprazível ser bem recebido e a gente recebe com a mesma atenção, com o mesmo carinho, né? Me diga uma coisa, aí eu vou fazer uma pergunta muito pessoal até. Por que as pessoas só buscam ajuda que eu digo de um ser supremo, né? De Deus, pronto, ajuda de Deus. Isso. Quando precisa, nós quando chuta uma pedra que quebra o dedo e diz, meu Deus. Nós somos essas criaturas ainda. Talvez você está contribuindo para que isso modifique. Você está levando esclarecimento às pessoas. Então eu vou fazer muito mais. Pronto, você está contribuindo imensamente para o desenvolvimento das pessoas, para o conhecimento dessas pessoas. Não procurar Deus, porque procura Deus se a porta da igreja estiver aberta, a gente entra e procura Deus ali. Se ajoelha,
né? Em qualquer conceito religioso se busca Deus nesse momento de dor. Então, o ideal é que nenhum de nós procurássemos Deus no auge da nossa dor. Poderíamos fazer uma prevenção. Pois é, se fizesse a prevenção... Uma talvez. prevenção cardíaca, uma coisa, e outra, por que não uma prevenção, né, da dor espiritual? A senhora é sabedora que eu já fiz um procedimento espírita, né? Eu tenho lembrança que você já 2003, teve. viu? 2003. 2003. Eu tenho Meu lembrança querido irmão que... Bosco. Pois é. Junto a gente no centro teve a sua sogra como professora de pintura lá. Tem algumas pessoas lá e Teve eu passei. a menina que trabalhava com evangelização infantil, sua cunhada, né? E você passou, só passou. Pois é. Não precisou voltar. Eu acho que eu fui o mais agraciado nessa minha passagem. Cada um tem seu mérito, é o que a gente sempre fala. Não existe um milagre se você não tiver mérito. Às vezes Deus concede uma bênção por crédito. Aí é outra história, Sim, né? sim. Mas muitos têm mérito. Vão uma vez e se cura. Ficam curados. E foi o que aconteceu comigo. Fiquei novinho em folha, viu? Que bom. Fiquei novinho em folha. Aí após 20 anos, aí eu fiz a cirurgia, só que agora eu fiz... Convencional mesmo, né? O médico disse, fica à vontade, volte lá, e etc. Só analisa um pouquinho a sua idade. A sua idade já avançou um pouco. Tenha cuidado na recuperação, como é que vai ser e tal. Aí eu fui refletir e disse que, bom, eu já fui abençoado 20 anos, né? Deveria ir ou não deveria ir, na dúvida, eu fui para a realidade no quesito, né, convencional. Olha, você foi um agraciado, porque foi uma vez e se curou por 20 anos. Sim, e eu há 40 anos sou quase moradora do Centro Espírita, então você teve seus méritos, né? Meus méritos, graças a Deus. Às vezes, eu digo assim, se eu me curasse do que eu busco, muito embora a cura moral a gente não conclui, né? É uma busca constante. Mas se eu conseguisse o mínimo dos objetivos, a saúde física, eu não voltaria ao centro espírita, né? Como os outros não voltavam. Então, a gente é como se fosse um cabresto. Sei. A gente está sempre... Quando a gente quer avançar um pouquinho a espiritualidade, volte. Volta para cá. Você não tem perna suficiente para cavalgar ainda a galope, Tá né? certo, tá certo. Uns têm, e deveria outros não. ter, as pessoas deveriam ter uma consciência mais sustentável para continuar. Eu, por exemplo, fui fraco em me afastar. Tá? Me afastei do centro, mas ainda visitei o nosso lar, visito algumas vezes, alternando. Eu não sou, digamos assim, um adepto da doutrina espírita. Um assíduo, um praticante. E tal, mas, eventualmente, sabe, presencio, vou, assisto, palestra, etc. Enfim. Mas um fato interessante que ocorreu foi que eu conversando eu gravei com um cidadão sobre o tema espiritismo, e na semana seguinte um cidadão assistiu e me ligou. Leito, olha, eu não gosto da doutrina espírita, não foi nem disso, ele disse da religião espírita. Aquele programa com fulano de tal, eu não gostei não. Eu digo, foi mesmo, rapaz, foi. É porque você não faz ideia como o programa foi excelente. Se você prestar atenção, o programa foi excelente, ele não foi ótimo, ele foi excelente. Eu vou gravar com outro, com o mesmo tema, para você assistir. Eu não sei se ele assistiu também, não. Mas eu quis mostrar que cada um sabe o que quer da vida. E vamos, acima de tudo, quer dizer, foi bom ele ter me ligado. E depois eu gravei com outra pessoa. E me instigou a chamar outras pessoas e tratar desse tema, né? Continuar, não se intimidou, se né? abalar, né? Eu vou me abalar, vou ficar triste. Não, que conversa, chama aqui. E eu acho que isso é o que é bom. É a gente conversar, é a gente levar conhecimento às pessoas, né? A gente trazer quem conhece. Eu não sou a pessoa ideal para falar sobre a doutrina espírita, porque eu não estudo a doutrina espírita, eu não tenho condições, eu não sou apto a isso, eu não sou...
capaz para isso. Eu sou capaz, eu não tenho capacidade, porque eu não estudei, mas eu sou capaz, é só estudar, né? Daí, vamos buscar, eu gravei outro dia com o Bruno, né? O Isaac Bruno, já teve aqui, eu acho que umas 2 ou 3 vezes aqui, e sempre, Carmen, eu acho que é Carmen, né? Eu acho que um tempo atrás tem uma senhora, acho que é Carmen, que apresenta o programa lá na Rádio Progresso, é Carmen o nome dela? Do Carmo. Do Carmo, não sei, do Carmo, Gravei com a do Carmo também, enfim, mas dela faz bastante tempo já. E sempre faço isso porque eu acho temas interessantes que as pessoas deveriam refletir, deveriam pensar antes de tomar qualquer atitude, né? Ouvir A, B, C, D. É isso que um juiz faz. Escuta A, lado A e lado B. E decide. Então, se posicione, mas antes saiba o que Saiba e como por quê, saiba por quê, né? Saiba por quê. Estou conversando aqui com uma adepta, uma estudiosa, ela disse que não é estudiosa, mas gente, estudiosa, é uma adepta da doutrina espírita, dona Miriam Pontes, aqui no programa Café com Leite, ela que veio aqui para se deliciar desse meu cafezinho aqui. E a senhora aceita um cafezinho? Digo, pouquinho, dona Miriam não é muito adepta do café não, mas a produção preparou um cafezinho para nós aqui, por favor, dona Miriam. Quer conhecer um pouco mais da história de vida de Dona Miriam Pontes aqui no programa Café com Leite? É simples, você fica ligado, nosso intervalo é rápido, só o tempo do cafezinho, voltaremos. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite, hoje conversando, conhecendo um pouco da história de Dona Miriam Pontes aqui no programa Café com Leite. Aqui eu vou pedir permissão aqui para mostrar minha queridinha, olha, Café com Leite em Revista, 8ª edição, feita com muito carinho, gente. Aqui tem muito carinho, tem matérias de direito e empreendedorismo. Vou até olhar se tem uma matéria aqui sobre espiritismo, mas eu acho que não foi nessa não, foi na anterior, mas tem alguma coisa falando sobre espiritismo em uma das nossas edições. E ela é feita para você. Pega o seu exemplar na Rua Delmiro Gouveia, 163, no centro de Juazeiro do Norte, para você que reside fora. Mande uma mensagem e a nossa produção vai enviar para você gratuitamente. Você não paga nada, gente. A revista é feita e tem muito amor, e tem muita atenção e muito carinho para você. A sua está com a produção. Essa daqui é de Dona Miriam. Daqui a pouco eu vou entregar para ela, tá bom? Dona Miriam, como é o calor da emoção a senhora me disse no bloco anterior que as pessoas quando buscam a doutrina espírita vai geralmente pela dor. Sofridas, né? Não vão pela dor, a maioria. Como é acolher essas pessoas? Porque aí é amor, né? O acolhedor. Precisa de um desprendimento. Esquecer que a nossa dor é maior do que a dele. Muitas vezes a gente geme de dor, mas quando olha para o outro, a dor dele, hoje a gente percebe que é maior do que a nossa. Porque nós já sentimos a presença de um ser divino junto de nós. A gente pensa, Senhor, dói aqui. E muitas vezes eles não sabem a quem clamar. Então, eles lá no Centro Espírita Missionários da Luz, são bem acolhidos, bem recebidos. Nós, com a nossa dificuldade, com a nossa limitação, sentimos que acolhemos da melhor maneira possível. Que bom. Mas alguns ainda queriam mais, o que a gente ainda não tem condição de dar, né? Sim. Mas são bem acolhidos, bem orientados. Não tem condição de dar, mas o que pode dar. Sim, o que nós temos uma passagem do Evangelho, esse é de Lucas, não, Pedro, e um mendigo pede ajuda a ele, e ele diz que não tem nada, né? Mas ele diz assim, tudo que eu tenho eu te dou. Se sinta curado, é mais ou menos assim, né?
Então ele dá o amor, e o amor dele cura, né, aquele deficiente. Então, Legal, né? só que nós ainda não temos, nós não somos nenhum discípulo do Cristo ainda nessa essência, né? Mas a gente acolhe com muito carinho. Que bom. E busca, às vezes, quando se afasta, a gente manda saber como é que tá, pede notícias, né? Desde 1985. Começou ali, numa visitazinha, por acaso. É interessante que E o que lhe levou a permanecer? Se sentiu bem? Aqui é minha casa? eu não sei sair, eu não sei sair. Foram raras as vezes em que eu me ausentei, né? Foi nascimento de 2 filhos, às vezes uma cirurgia, outra, né? Mas Deus é muito bom, porque Ele tira da gente assim, ó, com as mãos santas, as dificuldades, os empecilhos. Naquela hora, nada impede que a gente esteja lá no Centro Espírita Missionários da Luz. Que bom. E as ocupações? As ocupações de trabalho, de vida, da família, como é? Você sabe que eu casei, Bosco já era espírita, a gente se conheceu na casa espírita. Ah, se conheceram lá? Foi, eu já estava quando ele chegou de outro centro. Chegou depois, né? Ah, mas ele veio de outro centro. Já vinha de outro centro, ele vinha do Seu Manuel, né? Já ouviu falar no Seu Manuel, né? Jesus Nazaré, ali na Zé Marrocos. Sim, Manuel Pita. Hoje, Pita, depois, chama, né? Pita hoje está administrando, né? Porque Então, ele veio para onde eu estava, na União Espírita Cristã, vindo lá de Seu Manuel Gomes. Eu já visitei Muita lá gente também. conhece. Já? Eu sei onde é, eu já visitei lá também. No sábado, 4 horas da tarde, parece que começa lá. Que bom. Mas aí, a senhora tem 2 filhos? Aí eu tive 2 filhos, Luiz Diego, mais velho, e Felisberto Farias Neto, mais novo casado já. Frequentadores da doutrina? Não, eles não são. Mas também não são de outra religião. Eu até converso com eles. Mas é interessante que hoje, eu pensando das dificuldades, né? Porque quem chega à casa espírita quer inovar muito e sempre não, só inovar muito. E apareceu uma turma assim, muito dinâmica, e criaram a evangelização infantil e a sopa. Depois desistiram simplesmente. E eu lembrando hoje que Luiz Diego, 1 ano e pouco, naquela luta que depois de servir as crianças tinha que lavar deixar o centro arrumadinho. E ele sentado assim em cima de uma mesa, comendo cenoura e dormindo, mastigando a cenoura, né? Ele disse assim, mãe, é tão dura, né? E eu pensando, meu Deus, será que eu estava maltratando o meu filho, né? Mas não, ele hoje é um homem de bem. Todos 2, né? Que bom. Formados 2. E Bosco nos deixou, né? Quando? Pois é, em 2006. 2006. Fazer 20 anos, né? Vai fazer 20 anos, né? E de lá para cá, a senhora assumiu o Centro Missionários da Luz? Olha, como eu não me ausentei. Não se ausentou, não, né? Mas é formado, como todos os centros, é formado por uma diretoria e sempre tem eleição, inclusive o nosso Isaac Bruno é o nosso presidente, né? Atual. Né? Então é dirigido por uma diretoria. E eu estou sempre lá. E como é a vida da dona Miriam em casa? Tudo bem com a família? Os meninos são casados já? Só um. E o outro, ele ainda é solteiro, rapaz velho. E puxa a mãe casou-se com 35 anos. Mas ele já está na idade, se for questão de idade, né? Já está na idade, na hora de casar. E às vezes eu quero ficar só, mas assim, ele é minha companhia, né? A gente morar sozinho, assim, a solidão é indigesta, é cruel a solidão. Então ele me faz companhia, eu faço companhia a ele. Ótimo. Diga uma coisa, mas eu quero chegar mais longe. A senhora trabalha, ou
só era dedicada ao lar e à doutrina espírita? Eu tive formação acadêmica, topografia, mas aí casei e não trabalhei mais. Eu trabalhava na prefeitura, não trabalhei mais e fui ser mãe integral. Tá. Não me arrependo de ter cuidado das minhas 2 crianças. Eu não confiava em ninguém, né? Se dedicou a isso, então aí 2 homens de bem. Estudaram, ia deixar, com ausência de bolsa, eu ia deixar na escola, ia deixar na faculdade, e depois, maioridade, tiraram carteira. Aí eu fiquei em casa. Diga uma coisa, e lá no centro? Tem uma diretoria com frequência, é alterada, obedece todos os critérios da lei, é toda legalizada? Exatamente, tem que ser tudo legalizado diante das leis municipais, federal. Os centros espíritas são associados da Federação Espírita em Brasília, a Federativa em Fortaleza, aqui também na União Espírita, é na Aliança Regional Espírita, aqui Quantos centros nós temos aqui no Cariri, Juazeiro, Crato Barbalho? Temos mais de 20. Mais de 20? Sim, temos mais de 20 nessa região. A gente engloba... Temos em Caririaçu? Tínhamos, eu não sei se... Né? Nós, Brejo Santo, né? Toda essa região. Que legal, não sabia. Mais de 20? Mais aqui em Crato, em Barbalha tem, né? Juazeiro, Crato, Barbalha. Mais aqui em Juazeiro, né? Em detrimento também do porto, que é bem maior, né? Que bom, que legal. E as ações, sempre feitas, comandadas por todos, são voluntários? Quando a gente faz eventos, todos são voluntários, né? Todas as atividades da casa e da diretoria é exercida gratuitamente, não tem nada remunerado. Já está cadastrado na sua nota, tem valor? Não. Da Cefaz? Não. Pois deveria. Então, deveríamos, né? Deveria. Vamos pensar nisso, né, Isaac e Bruno? Bota o CPF da nota, eu vou conversar com o Isaac e Bruno. Pronto. Viu? Para ele fazer esse trabalho aí, fazer esse cadastro. Simples, e faz o cadastro lá e é só indicar o CPF na nota. E para cada compra que você fizer, que quem cadastrar tiver, você quando comprar, você que compra, que dá o CPF, participa de um sorteio financeiro, de um valor que a Secretaria da Fazenda sorteia, e a entidade que você indicar também concorre. Se você ganhar o prêmio esse mês, digamos assim, hipoteticamente, eu não sei o valor, se você ganhar 20 mil reais, que é um sorteio, aí a instituição que você indicou ganha 5. Não tira dos seus 20. Quem ganhou 20, ganhou 20. Só que eles criaram mais 5. Um bônus. Um bônus para quem ganhou 20. Não, um bônus para a instituição que você indicar. Ou seja, você ajuda sem tirar do seu bolso. Olha só. É importante essa ação. É bem interessante. Eu estou na Fundação 15 de Agosto, que é a TV Verde Vale, e eu fiz esse cadastro. E eu peço todo dia aqui para o pessoal se cadastrar. Baixa o aplicativo, cadastre, indique a Fundação 15 de Agosto. Né? Então, uma ótima ideia. Vou começar com para ele fazer isso aí. Baixou o aplicativo, é simples, é um ato. E outra coisa, acima de tudo, é ajudar, né? Sem medir esforço, ou seja, sem tirar do bolso, sem tirar do outro, sem ter trabalho, sem tirar de ninguém, né? E se for contemplado, ganha os 2. Né? Dona Miriam, mas a senhora disse que vai todo dia para o centro? Todo dia sim, menos o domingo, né? Talvez eu vá no domingo também. Eu vou na terça, quinta, sábado e domingo. E tem atividades específicas nessas datas, né? A que me compete, mas Isaac e Bruno ainda vai na quarta e na segunda, por exemplo. Todos os dias, mais a quarta? Segunda, terça, quarta, sábado... Sim, domingo no programa. Espiritismo na Nova Era, ele também comparece. Também? Mas onde é esse programa? Porque tem um programa no sábado que ele vai também, que eu já assisti. No sábado, na Rádio Progresso. No domingo.
De 12 às 13 horas. Ah, é no É no domingo. É no domingo, tem razão. É, no de domingo. 12 às 13 horas. Pois é, tá morando lá também, né? Por amor ou por obrigação? Quem fica, fica por amor. Legal isso, né? Quem fica, Se dá. fica por amor. Às vezes a gente... no primeiro bloco, por exemplo, a gente falou da dificuldade de falar de amor, né? Mas nós amamos, nós somos seres amáveis. O próprio Cristo falou, meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Então, se eu sou cristã, existe amor. Desde o princípio da criação, Deus colocou essa essência nos seus filhos. Que bom, que permaneça, né? Estou conversando tem aqui como com Dona sair. Miriam Pontes no programa Café com Leite, conhecendo um pouco da sua história, da sua vida e um pouquinho da doutrina espírita, né? Para que você possa refletir um pouco mais daqui para frente, pensar, vai fazer uma visita lá sem compromisso, vai conhecer, as portas são abertas, os braços também. De repente você vai lá bater um papo, quem sabe tomar um café com leite? Tudo é possível, né? E receber um forte abraço. E receber um gostoso abraço, né? Receber uma palavra de conforto. Dá um pulinho lá, vai conhecer o Centro Espírita Missionários da Luz, né? Capitaneada hoje pelo presidente Isaac Bruno, né? Vai lá conhecer, bater um papo, relaxar um pouquinho, conversar com as pessoas, ver a receptividade. Quando eu fui a primeira vez foi assim, viu? Eu digo, não, eu vou lá, eu vou saber. Eu não conhecia. Então eu imagino que as pessoas também possam pensar assim, olha, eu vou, agora se falarem mal das outras religiões eu não vou mais, né? Mas era para ver a mentalidade, é como os evangélicos, eu cresci, minha mãe dizendo que os crentes, né, era digamos assim, não era para falar com os crentes e tal, então eu cresci dessa forma. Então eu imaginava que os evangélicos era coisa do outro mundo, até lógico que eu fui me tornando adulto e fui tendo outra linha de raciocínio e comecei a mudar, então, mas era assim que eu pensava, então eu imagino que as pessoas, as crianças que assim escutam também podem imaginar, né? É. Então visite o Centro Espírita, independente de ser o Missionários da Luz, qualquer um venha conhecer um pouco mais da história, né, dessa doutrina espírita, sem nenhum compromisso, todos estão de braços abertos para te receber. Minha convidada de hoje aqui está nos oportunizando um momento muito importante, que é explicando um pouco sobre as suas ações diante de um centro espírita. Água São Geraldo e um cafezinho sem nome, por favor, dona Miriam. Um cafezinho aqui muito especial. Gente, conhecer um pouco da doutrina espírita é muito importante. E conhecer através da vida que é dedicada à doutrina espírita, como é a de Dona Miriam, melhor ainda. Quer conhecer um pouco mais? No próximo bloco temos muito mais para você. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite, carinho muito especial para você que nos acompanha. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. É sempre muito bom estar aqui no programa Café com Leite, trazendo informações com os nossos convidados, falando um pouco da sua história de vida, da sua convivência no seu dia a dia. E, como diz o poeta, né? Que as flores sejam em vida, né? Que seja pertinho. Então, assim, uma singela homenagem para conhecer um pouco da história de Dona Miriam Pontes aqui no programa Café com Leite, motivo de orgulho. Então, Dona Miriam, só me reportando um pouquinho, a senhora foi, a sua formação acadêmica é em topografia. Ainda trabalhou como topógrafa? No início, ainda solteira, né? Lá em 80 e alguma coisa, 85, 6? 84, 85, por aí, né? 86. Estou ali na Castelo Branco, ali do outro lado, em frente àquela pracinha, né? Eu me formei em 84. Já era lá? Já era lá. Naquele prédio. Era lá. Ainda era lá, ainda né? Ainda era lá. Em frente a um supermercado e aquela pracinha pequenininha, Isso. Né? Lembro. Era. Aí trabalhou com essa atividade? Trabalhei.
Trabalhei também na prefeitura, mas como fiscal de obras. A antiga prefeitura, né, fiscal de obras, E na estava no contexto, né, construção. da construção civil. Estava, sim. Gostava, né, de estar envolvida na Ainda parte de comecei, construção. eu não concluí, ainda comecei edificações, daí... Que era lá não, também, né? era lá também, tinha as duas áreas, topografia e edificações. Então, eu concluí topografia, comecei edificações, mas aí casei, a minha edificação foi outra. Foi outra. Tá certo. Mas a topografia à época e edificações ainda era um pouco assim, uma profissão ainda um pouco restrita, né? Era assim, não tão reconhecida no mercado. Quando eu digo reconhecida, eu digo absorvida pelo mercado para se trabalhar, né? Como O Juazeiro, naquela época, era muito acanhado ainda nessa área da construção civil, né? Tinham poucos engenheiros, arquitetos. Era muito... o mestre de obra, quem comandava quem tudo, comandava, né? construía, derrubava. Tá Eram os mestres de obras. Muito bem, tá certo. Gente, conversando um pouco aqui com a dona Miriam Pontes, é muito importante conhecer um pouco da vida dela, né? Mas tudo tem os seus momentos e nós precisamos a cada momento externar o nosso sentimento e mostrar para você que nos acompanha o sentimento das pessoas que aqui estão, né? Dona Miriam, a senhora passou a sua vida inteira praticamente, desde 85 praticamente, além desses trabalhos aí, a prefeitura ou outra coisa, dedicada aí à doutrina espírita, né? Ao centro e fazendo seus trabalhos de forma voluntária. Foi isso a sua vida, né? Agora sim, eu gosto de trabalho manuais, um crochê, um tricô, mas nada que mas a dedicação maior era o centro espírita, com certeza, né? Até hoje a minha dedicação. Outro dia eu dizia o seguinte, que eu cuido muito mais do centro do que da minha casa, às vezes. Porque na minha casa eu fecho a porta, entra, quem eu abrir vai entrar, né? E no centro não, tem que estar receptivo, as portas abertas. Que bom. Né? Me diga uma coisa, e como é a relação com seus amigos, com as pessoas que... com o seu ciclo de amizades? Família, a senhora falou que tem 2 filhos, né? Com a família é tudo ótimo, né? E com os seus amigos? Mas a senhora vai querer me responder e eu não quero saber. Tudo bem. Tá, eu não quero saber, porque eu queria saber deles. Eu queria saber o que é que eles dizem a seu respeito. De mim? E eu não quero que a senhora diga, eu quero ouvir deles. E agora? Assim, ó. Querida Dona Miriam, é com imensa alegria, minha irmã, que estou aqui para celebrar a sua pessoa. E com certeza é especial, né? A sua pessoa, na nossa caminhada no Espiritismo, é pontual. Desde que cheguei a casa, desde que cheguei ao Samil, desde que a comecei, é fonte inspiradora, com seu conhecimento, com seu trato. E para não deixar passar, como gosto de chamar a senhora, o baluarte do conhecimento lá na nossa casa. Isso posto, que a vida continue a me presentear com muitas alegrias, saúde e, claro, trabalho no bem, no amor e na caridade com Jesus. Eu só tenho que agradecer por tudo e dizer muito obrigado e beijos no coração. Fica com Deus. Dona Miriam é uma pessoa muito forte e disciplinada. Está sempre disposta a transmitir seus conhecimentos, está sempre disposta a nos ajudar. Obrigada, Dona Miriam. Oi, gente, um abraço a todos. Hoje estou aqui para falar de uma pessoa muito especial, que é a nossa amiga, irmã Miriam Pontes, a qual faz parte da Casa Espírita Missionária da Luz, Centro Espírita Missionária da Luz. E quero dizer, Miriam, a você, mesmo que doa, você sempre fala a verdade. Isso significa que você é uma pessoa verdadeira. Eu quero agradecer a você pela sua força, pelo que você nos transmite. E eu aprendo muito com você. Quero aprender muito mais ainda. Se Deus quiser, vamos trabalhar sempre nesta caminhada evolutiva.
em busca do nosso melhoramento a cada dia. Jesus proteja você e toda a sua família, todos os nossos familiares, ao lado de cada um. Muita paz, um abraço, fica com Deus. Agradeço por tudo até hoje, pela convivência, pela paciência, né? Já são 34 anos convivendo. A única coisa que eu percebo é essa resiliência em praticar, mesmo assim, que eles chamam de reformamento, né? No espiritismo. Algo que não se transfere para ninguém, né? Você tem que ser o próprio exemplo, né? Que se pede. Então, isso sim eu sou testemunho que eu vejo, né? Desejo muita felicidade. Um grande abraço. Gosto muito de você. Que a gente possa conviver durante muito e mais muito tempo. Oi, mãe, só queria tirar um tempinho para agradecer por toda a força, toda a paciência, toda a resiliência que a senhora teve com a gente. Queria dizer que a senhora é um exemplo, tanto para mim quanto para várias pessoas, seus amigos, seus familiares. Dizer que eu te amo e que você é um porto seguro. Então pode contar comigo para tudo. Eu vou estar sempre aqui por você. Dona Miriam, 1 minuto é muito pouco para poder expressar os meus sentimentos pela senhora. Então, pela necessidade do tempo, eu vou tentar resumir ao máximo. E eu gostaria de dizer para a senhora que a senhora não é uma simples mulher. A senhora é um anjo que Jesus colocou na minha caminhada, na minha trajetória. E através da senhora, eu pude conhecer melhor os ensinamentos do Cristo, à luz da doutrina dos Espíritos, e assim começar uma transformação íntima muito profunda. Então, o que eu tenho para dizer para a senhora é obrigado, simplesmente pelo fato da senhora existir. Tenho a certeza que a senhora teve e tem um papel fundamental na minha vida. Um beijo, que Jesus te abençoe e fica com Deus. Eita. Pra que fez isso? A senhora merece, viu? São declarações. Olha, lembra lá no primeiro bloco que o amor a gente não diz todo dia? Que ama? É. E a gente ouvia assim, dona Miriam? Que bom, né? Pra que essa surpresa? Eu sofro do coração. E tem mais. Eu não coloquei todos aí, não. Que é para ser surpresa quando a senhora assistir o programa. Tem mais, viu? Isso demonstra, dona Miriam, o carinho que as pessoas lhe têm, o respeito, né, o sentimento que as pessoas têm. Isso é muito bom. E, como disse lá no início, né, as pessoas temem, muitas vezes, não essas pessoas necessariamente, mas as pessoas, de um modo geral, em cada momento, muitas vezes deixam de fazer as suas declarações. E aquela história, flores em vida. Não quero flor quando eu partir, não. É flor demais, não precisa, né? Então, foi uma pequena homenagem. E elas murcham, né? Elas Ficam murcham, elas as pessoas murcham. precisam entender isso também, né? O amor não murcha, as flores elas murcham. Isso aí é um pouquinho da homenagem que nós queremos fazer para a senhora, junto com toda essa equipe aí. Teve um cúmplice aí muito responsável por isso aí, viu? Que foi Isaac Bruno. Botei no canto de parede, ou ele fazia isso aqui, ou ele fazia. E ele fez com muita competência e tá aí para homenagem. É para mexer com o seu coração. Mas mexer com alegria, mexer com carinho, mexer com respeito, né? Bom, e é o que eles fizeram. Viu? Muito obrigada. Não tem explicação para um estado emocional, né? Por mais que a gente tente ser prática ou prático na vida, a própria vida nos prega uma peça de quando em vez, e vocês me pregaram, né? Mas foi com muito carinho, foi com muito amor, não tenha dúvida disso. Gente, eu vou fazer um intervalo rapidinho só para tomar um cafezinho com a dona Miriam, para ela acalmar um pouquinho o coração, que ficou muito tenso, mas eu volto rapidinho. Fique ligado.
Gente, eu falei que era rapidinho, Dona Miriam já se recuperou aqui, já bebeu uma água, tomou um cafezinho comigo aqui mais uma vez, né? E já está bem aqui, o coração mais tranquilizado, natural. Mas agora, dona Miriam, eu quero lhe agradecer e parabenizar, né, pelos depoimentos em especial dessas pessoas que demonstram o carinho, o respeito que lhe tem, né? E lhe agradecer por esse momento aqui, lhe desejar paz e luz daqui para frente, mais anos de vida, para que Deus lhe abençoe sempre, tá bom? Muito obrigado. Eu agradeço essa surpresa, essa oportunidade de ouvir com vida. Muito embora a gente acredita na vida após a morte, com certeza eu ouviria mesmo depois de morta, né? Mas com vida é mais significativo. Sim. A cada um desses adeptos que fazem parte do Centro Espírita Missionários da Luz, eu tenho como filhos. Deus me deu natural só 2, mas cada um deles são meus filhos adotivos. Que bom. Eu quero muito bem a todos eles. Então, a eles que fizeram parte desse complô, o meu agradecimento. E obrigada pelo espaço de morar no coração de cada um, porque eles moram no meu coração. Que bom, que bom. Muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe a senhora e a todos, né? Eu é que agradeço essa oportunidade. E agradecer também a Isaac Bruno pela contribuição que ele deu para isso acontecer, né? E também, especialmente, agradecer a você que nos acompanhou até agora. Obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Aproveitar e mandar um abraço aqui para Rosana Aguiar, no centro do Crato, Iraci Silva, lá no Horto, Vânia Pereira, no bairro Limoeiro, aqui em Juazeiro do Norte, Francisco de Assis, em Palmeirinha, na Palmeirinha, Pedro Souza, no São Miguel, aqui em Juazeiro, Ivone, no bairro Salesianos, senhor Cícero Carlos, no sítio Poções, Débora Vieira, no bairro Romeirão, e a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Lembrando que de segunda a sexta-feira nosso programa é regional, mas aos domingos às 23 horas a nível nacional, na rede meio de comunicação, você acompanha o programa Café com Leite, aqui no Cariri, no canal 16.1 TV Café com Leite. Vou ficando por aqui, beijo a todos, fiquem com Deus e que Deus os abençoe, tchau, tchau, até lá!